Fala galera, tranquilo? Bom, hoje eu quis fazer esse vídeo para os colecionadores de plantão aí que assistem o nosso canal. Porque conversando com os meus amigos aqui colecionadores, e aí não somente colecionadores de gibis e mangás, mas também meus amigos que colecionam vinil, retro games, jogos de tabuleiro, enfim. E eu percebi que uma discordância em comum que a gente tem é a forma como a gente organiza a nossa coleção, as coisas que a gente já tem, e como a gente organiza as nossas compras, né? As nossas próximas compras e como que a gente organiza também o que a gente quer, o que a gente vai fechar, qual que é o nosso próximo passo da coleção, enfim. Então hoje eu vim aqui para mostrar a minha forma de organizar a minha coleção, as coisas que eu já tenho e como que eu penso no futuro da minha coleção, né? As coisas que eu vou adquirir. Beleza? E antes de começar propriamente esse vídeo, eu queria só pedir bem rapidinho que você deixasse seu like aí, deixa um comentário, vamos conversar sobre esse assunto aqui. Se te interessou muito esse vídeo, manda para um amigo, vamos espalhar as boas novas aí do nosso canal, que isso me ajuda muito, tranquilo? E como sempre, todos os links de compra de HQ, enfim, lojinha da Shopee, eu vou deixar tudo aqui na descrição. Vocês vão me ajudar muito se vocês comprarem através dos nossos links, beleza? Sem mais delongas, bora pro vídeo. Então, galera, como vocês podem ver aqui já na tela, eu organizo tudo em planilhas, tá? E aí tudo que eu vou falar aqui, como eu falei no início, não se aplica somente à coleção de quadrinhos, mangás, enfim. Eu tenho também coleção de disco de vinil, de DVD e Blu-ray, de jogos de tabuleiro, e eu organizo tudo da mesma forma, tá? Claro que eu aplico alguns conceitos de formas diferentes, porque cada coleção tem suas particularidades, mas a essência é a mesma, tá? Como que eu faço para quadrinhos e mangás? Primeira coisa que eu fiz foi dividir em grandes temas. Então vocês podem ver aqui embaixo que eu tenho mangás, HQs, Graphic MSP e revistas, tá? E aí quando eu falo de revistas, eu tô falando das revistas que a gente tinha ali nos anos 90, anos 2000, tá? Revista Herói, Revista Recreio, enfim, tem várias revistas aqui. Mas eu vou focar principalmente em mangá, porque é a aba mais desenvolvida. Tudo isso aqui eu ainda estou desenvolvendo, estou melhorando com o decorrer do tempo, e a aba de mangás é a aba que eu tenho mais dado atenção nos últimos tempos. Quais são as informações que eu tenho aqui? A série de mangá que eu quero, então Akira, Banana Fish, Attack on Titan, Naruto, etc, etc. Aqui eu coloquei como edição, mas é a editora, tá? O volume, a quantidade total de volumes dessa série, quantos volumes eu tenho na minha coleção já, preço por volume, preço total da coleção, ou seja, basicamente um vezes o outro, o total que eu paguei nessa coleção, nessa quantidade de volumes, o quanto vale a minha coleção, o desconto total que eu adquiri essa coleção, a quantidade faltante de volumes e a quantidade de completamento, né? Nem sei se essa palavra existe, mas o quanto eu já completei dessa coleção. Eu vou passar um por um aqui em detalhes, mas basicamente é isso, tá? E aí como que eu organizei as séries que eu vou colocar aqui? Porque isso também tem uma lógica. Bom, eu peguei as 100, eu não quero todos os mangás que existem, né? Então, tipo, vocês podem ver aqui que acaba na linha 95, né? Como que eu fiz essa organização do que eu vou querer comprar, de como que eu quero a minha coleção perfeita, digamos assim, né? Eu peguei a lista dos 100 melhores títulos de mangás de vários sites diferentes, fiz um apanhado e coloquei aqui. Ah, Vinícius, mas tem menos do que 100 aqui. Claro, alguns mangás não foram ainda publicados no Brasil, então isso aqui é só de coisas que foram publicadas no Brasil no momento, tá? Então eu fiz esse apanhado de vários sites e aqui estão, teoricamente, porque isso é muito subjetivo, mas os melhores mangás já lançados. E aí eu coloquei um limite ali de 100 e essas são todas as séries que eu quero. Claro que eu não compro só isso. Tem vezes ali que eu falo, putz, essa série aqui tá com desconto super bom e eu quero. Ou séries que tem algum apelo emocional pra mim e eu vou querer comprar, como por exemplo Yu-Gi-Oh! Yu-Gi-Oh! Era uma das coisas que eu mais gostava quando eu era criança, foi uma das primeiras coleções que eu completei, então ela tá aqui. Não necessariamente é uma das 100 melhores mangás já feitos, tá? Então, essa é mais ou menos a lógica que eu usei para montar essa tabela, mas algumas coisas que estão fora entram também. Mas ter esse norte, ter esse objetivo me ajuda a, na maioria das vezes, não fazer compras impulsivas, tá? Então isso aqui me ajuda de tipo, esse mangá tá numa promoção absurda, tá 70%, meu Deus, preciso comprar. Calma aí, mas não tá na minha lista, não é um mangá que eu quero, eu só tô assim animado porque tá com um desconto absurdo. Isso já aconteceu várias vezes, de eu parar e falar,
cara, eu não vou comprar isso, apesar de estar com um desconto muito bom, porque não está na minha lista, eu estou comprando só por comprar. Então isso aqui me ajuda muito a me segurar e não gastar o meu dinheiro à toa, porque eu já fiz isso com, por exemplo, Zetman e Terraformers, que foram dois mangás, duas coleções que eu comprei porque estavam muito baratas, no afã de completar tudo. Eu li, achei uma bosta. Hoje eu quero vender, ninguém quer comprar. Inclusive, se você quiser comprar uma dessas duas, deixa o seu comentário aí pra gente bater um rolo aí. Mas enfim, ninguém quer comprar e eu tô com isso aqui parado na minha coleção. Compras impulsivas, né? Então, basicamente isso aqui me ajuda também a me controlar. Agora vamos passar ponto por ponto aqui, só para não deixar vocês confusos, né? Então, volumes totais é o volume total que tem nessa série. Tem séries que tem mais de uma tiragem, mais de uma edição, né? Como, por exemplo, 20th Century Boys, a gente tem aquela primeira série lançada pela JBC lá no começo dos anos 2000, que tem, se eu não me engano, 20 alguma coisa edições, 22, né? E a gente tem essa nova que está sendo lançada agora pela Panini, em 11 edições, tá? Então eu sempre tento colocar o mais recente, tá? Alguns casos não, mas a maioria é sempre o mais recente. Então, por exemplo, aqui Death Note é a Black Edition, tá? Não é aquela primeira edição de 12 volumes, tá? Então, isso aqui foi uma escolha pessoal minha de qual coleção, de qual impressão, né? Qual edição eu vou colocar aqui na minha planilha. Volumes que eu possuo bem intuitivo, né? Preço por volume, cara, eu costumo colocar o último preço praticado naquela edição específica, né? Eu falo isso porque hoje a gente está tendo muito reajuste aí no mercado, então esse valor aqui pode nem ser mais o último valor. Por exemplo, eu acho que de One Piece inclusive está desatualizado, deixa eu ver aqui. One Piece aqui na minha planilha está R$ 89,90, mas eu sei que já está em R$ 93,90 ou R$ 94,90, então eu preciso atualizar isso aqui, tá? Aí você fala, Vinícius, mas isso vai impactar quando eu for multiplicar R$ 93,90 por 37, vai aumentar o valor total da coleção? Vai, mas isso aqui também não é escrito em pedra, eu vou arrumando aos pouquinhos, mas basicamente eu coloco o último valor praticado, tá? Preço total é basicamente o preço por volume multiplicado pelos volumes totais, tá? Então 768 nada mais é do que 11 vezes R$ 69,90. O total pago é o quanto eu paguei nessa coleção. Então, por exemplo, aqui, A Voz do Silêncio são 4 volumes de R$ 76,90. Se eu tivesse pago o preço de capa, eu teria gastado R$ 307,60. Só que eu achei a coleção completa na internet por R$ 120 reais. Então eu comprei por R$ 120 reais. Então isso aqui é o quanto eu paguei, beleza? O quanto vale a minha coleção é o quanto ela vale preço de capa, tá? Aí você fala, mas isso aqui não é a mesma coisa da coluna F? Não. Porque o quanto vale é multiplicado por quantos volumes eu tenho. Então, por exemplo, quando eu completar a minha coleção de Bleach, ela vai valer R$ 1.557. Só que hoje eu não tenho todos os volumes. Então a minha coleção ainda vale R$ 1.317. Isso aqui é mais um parâmetro para se eu quiser vender ela um dia, tá? Por exemplo, aqui no Terraformers, não foi lançado tudo ainda, então a minha coleção, a preço de capa, ela vale 327. Óbvio que eu não vou vender a preço de capa, ou vou, não sei. Então é mais uma coisa ali, um norte para me dar se um dia eu quiser vender essas coleções aqui, tá? Faltantes é a quantidade de volumes que faltam e a quantidade aqui que eu completei é bem intuitivo também. E o desconto total nada mais é do que quanto de desconto eu tive com o preço pago, né, em relação ao preço total. Então, por exemplo, na Voz do Silêncio, eu comprei essa coleção por 61% de desconto, né? Akira, eu comprei 50% certinho, porque eu peguei tudo na festa do livro da Unesp. Então, aqui é mais para eu saber se eu tô encontrando bons preços ou não. Às vezes eu pago mais, na verdade, né? Por exemplo, aqui, Rosa de Versalhes é pouco, eu acho que tem aqui. Parasite eu paguei 15% a mais do que foi vendido a preço de capa na época, né? Então a gente ganha em umas, perde em outras, e aí aqui no final eu tenho os totais, né? E aí eu tenho o quanto de desconto eu obtive na minha coleção toda. Então, por mais que em algumas coleções eu paguei um preço mais elevado, no final eu tô numa média muito boa. É como se eu tivesse comprado toda a minha coleção com 42% de desconto, né? Isso também me ajuda a me balizar na hora de comprar com desconto. Então, se eu vejo um desconto ali na Amazon de, sei lá, 30%, eu falo, putz, cara, vou me segurar,
porque eu sei que eu consigo um valor maior. Então, normalmente 50% ali é o meu balizador. Se bate 50%, eu compro, porque para mim já é muito bom, né? Tanto que eu quero subir esse 42 aqui para 50%, mas enfim, isso é uma coisa minha, você não precisa fazer isso, você pode comprar do valor que você quiser. Aqui é o total que eu vou gastar com a minha coleçãozinha humilde aqui no dia que eu comprar tudo. E, na verdade, isso é quanto eu vou gastar se eu pagar preço de capa, mas eu não pretendo pagar preço de capa, né? Aqui é o quanto eu já gastei e aqui é o quanto ela vale, tá? Aqui o total de volumes que eu vou ter no dia que eu tiver tudo. Aqui é o total de volumes que eu tenho hoje e aqui é o total de volumes que falta e a minha coleção está quase 25% aí completa, então eu estou a quase 1/4 da minha coleção dos sonhos aí de mangás. Então é isso, galera. Essa é a forma como eu organizo e como eu falei, eu sigo a mesma lógica, por exemplo, aqui para HQs. Eu só mudo porque HQs às vezes tem spin-off, então eu coloco esse spin-off aqui, né? Você vê que tem mais colunas aqui, porque enfim, eu vou vendo a particularidade de cada coleção e ajustando, mas a lógica é a mesma, tá? Eu tenho os descontos aqui, por exemplo, o Metabarões, o volume 1, eu paguei 81% de desconto, né? Paguei R$28. Então, de novo, é um balizador aqui para eu ver o quanto eu estou gastando com a minha coleção. E aqui, no caso das HQs, mesma coisa, tá? Peguei várias listas das 100 melhores HQs de todos os tempos, de vários sites diferentes, e fiz um apanhado e coloquei mais algumas coisas que eu também tenho vontade, né? E aí deu isso aqui. Graphic MSP, coloquei todas, ainda está em construção, mas tem todas as Graphic MSPs aqui, porque eu amo Maurício de Souza, então eu quero completar tudo também da Maurício de Souza Produções. E revistas eu nem comecei, não comprei nada ainda das revistas, mas já coloquei todas as revistas que eu tenho interesse aqui. E enfim, é uma loucura, eu vou precisar de muito espaço para guardar tudo isso. Ah, e só mais um último detalhe aqui visual que vocês já devem ter notado, mas só para não deixar passar nada, o que está em verdinho é o que eu já completei, o que está em vermelho é o que eu não tenho absolutamente nada, e o que está amarelo é o que eu já tenho pelo menos um volume, né? O que são coleções que eu já comecei, mas ainda não terminei, tá? Isso tudo aqui você consegue fazer aqui na parte de condicional, né? Formatação condicional, acho que esse é o nome, isso, formatação condicional. Então é isso, galera. Essa é a forma como eu organizo a minha coleção de mangás e HQs, de quadrinhos no geral, né? E também como eu organizo o futuro da minha coleção e as minhas próximas aquisições. Deixa aí nos comentários se você achou bom essa forma aqui, se você tem uma forma melhor, né? Qual que é a forma que você organiza a sua coleção, se é que você tem uma forma de organizar isso. Porque eu vou gostar muito de saber para melhorar esse meu sistema aqui, porque hoje ele é muito manual ainda, né? Eu tô, enfim, pensando em outras formas de agilizar esse processo aqui. Usei muita inteligência artificial para me ajudar nessa parte de catalogação aqui, para não ter que ficar colocando um por um na mão. Usei muito o site do Biblioteca Brasileira de Mangás, acho que é esse o nome do site. Eu uso aquele site praticamente todos os dias, eu dou uma olhada lá, porque eu acho muito bom. É o melhor site de catalogação de mangás que a gente tem no Brasil hoje. Mas enfim, pode ter coisas que eu não conheço, eu uso pouco. Na verdade, para aba de HQs eu usei bastante o Guia dos Quadrinhos, mas eu uso ele bem menos do que a Biblioteca Brasileira de Mangás. Enfim, se você conhece algum outro, coloca aí nos comentários, vamos bater um papo sobre isso. Esse papo de colecionismo eu gosto muito de bater, porque como eu falei, eu tenho outras coleções também, então é um hobby que eu gosto muito. E é isso. Se você gostou desse vídeo, de novo, curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal, tudo isso ajuda bastante o engajamento aqui. Vejo vocês no próximo vídeo, valeu e tchau, tchau!